Fala galera, aqui é Jana Rodrigues do Portfolio.arc e no vídeo de hoje a gente vai continuar o corte perspectivado que a gente começou na semana passada, onde eu mostrei para vocês todas as configurações iniciais que você precisa fazer no Sketch e no V-Ray para conseguir renderizar uma imagem desse tipo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link em algum lugar por aqui. Eu não sei fazer isso direito ainda, então sei lá onde é que vai ficar esse negócio. Bom, mas no vídeo de hoje, então, o que a gente vai fazer é todo o processo de pós-produção utilizando esse render e mais algumas imagens que eu vou gerar do Sketch para fazer a pós-produção utilizando o Photoshop. E aí a gente vai chegar num resultado parecido com esse aqui, ó. Então vamos lá? Pronto, eu já tô com o meu Photoshop aqui aberto. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar todas as imagens que a gente gerou, as imagens renderizadas, os canais e as imagens do Sketch. Vou colocar todas elas aqui sobrepostas no Photoshop. Então vamos lá. Vou colocar primeiro o meu RGB Color. Ele já está aqui. E vou colocar agora o Denoiser. Vou encaixar ele aqui na renderização. Pronto, eu já adicionei aqui todas as imagens que eu gerei, tanto do V-Ray quanto do Sketch. E aí eu sempre gosto de organizar o arquivo em grupos, então eu vou fazer isso agora. Para isso, eu vou selecionar primeiro as 3 imagens que eu gerei do Sketch e vou dar um Ctrl G. Pronto, fiz aqui o primeiro grupo e eu vou chamar ele de linhas. Porque foi para isso que eu gerei essas imagens, para conseguir trabalhar as linhas nessa imagem. Vou selecionar os 3 canais de seleção que eu gerei do V-Ray e também vou criar um outro grupo chamado Seleção. Selecionei as 3, dei um Ctrl G, vou colocar como Seleção. E eu vou deixar as 2 imagens base. Eu vou usar como imagem base aqui o Denoiser, que é aquela imagem que eu gerei do V-Ray com um pouco menos de ruído, e vou colocar como base. E aí uma dica, né, uma coisa que eu costumo fazer também, que lembra um pouco de como a gente trabalha no AutoCAD, é de atribuir uma cor a cada grupo desse. Eu acho que facilita, quando a gente tem um arquivo de Photoshop muito extenso, facilita da gente conseguir localizar mais fácil algum grupo específico. Por exemplo, o grupo de seleção, eu sempre coloco ele vermelho, eu acho que ele facilita bastante. Na hora que eu quero fazer uma seleção, selecionar alguma área para alterar alguma coisa, eu consigo achar ele mais fácil. Aqui as linhas eu costumo deixar como amarelo e o render base eu geralmente não coloco nenhuma cor. Então, agora que eu já tenho aqui meu arquivo organizado com todas as imagens que eu vou trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um background, e para isso eu vou usar uma cor sólida. Então eu vou vir aqui nas layers de ajuste e vou criar uma layer do tipo Solid Color para essa imagem e vou colocar ela aqui embaixo no palette de layers para ele ficar atrás de todo mundo, né? Ou seja, ele realmente virar um background. Eu vou clicar 2 vezes aqui para ele me dar a opção de cores. E eu quero trabalhar para essa imagem com uma cor parecida com essa que a gente fez o preenchimento das faces que estão cortadas lá no V-Ray, que é esse verde meio petróleo aí. Então vou dar um OK e beleza. Agora a gente vai trabalhar com aquelas imagens que a gente gerou do Sketch. O que eu quero fazer com elas? Eu quero usar elas para dar uma definição de linhas nessa imagem. E nesse caso eu não vou querer trabalhar com as linhas pretas, eu vou querer trabalhar com as linhas brancas. Então para isso a gente vai trabalhar com alguns blending modes, alguns modos de mesclagem, e a gente também vai fazer um ajuste na opacidade de cada layer de acordo com a necessidade. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz isso. Eu vou ligar o grupo de linhas que vão ter essas 3 imagens que a gente gerou do Sketch. As linhas da edificação,
o raio-x, que tem um pouco aqui de definição do que está atrás, né? Tem um pouquinho de transparência, o que é bem legal para dar profundidade na imagem. E a que a gente fez com as linhas guias. Como eu falei para vocês, eu não quero trabalhar com essas imagens com o preenchimento, com as linhas em preto. Eu quero trabalhar elas com as linhas sendo brancas, por uma questão de composição. Eu acho que fica mais legal para essa imagem se a gente trabalhar com as linhas brancas. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira muito fácil? A gente pode vir aqui e se eu fosse trabalhar com as linhas pretas, eu trabalharia com o Multiply. O que ele faz? Ele tira todo o preenchimento branco da imagem, deixando somente as linhas, sem você precisar fazer nenhum tipo de esforço. Como eu quero trabalhar com as linhas brancas, eu vou usar esse outro modo de mesclagem aqui, que é o Divide. Olha só o que ele vai fazer. Ele já automaticamente tirou o preenchimento branco da imagem e tornou as linhas que estavam pretas na imagem original brancas. E resolveu todo o nosso problema. Então a gente já tem exatamente o que a gente queria com apenas um clique. Agora eu vou ajustar um pouquinho dessa opacidade, né, para não deixar ela tão forte. Pronto, achei que ficou bacana aqui com 36%, vou partir para a próxima, que vai ser a imagem raio-x. Eu vou usar o mesmo modo de mesclagem, que é o Divide, e também vou fazer um ajuste aqui na opacidade e no fio. Bacana, vou deixar uma coisa assim, que marca, mas não marca tanto. Beleza. E aí a próxima vai ser a imagem com as linhas guias. Pronto, agora para as linhas guias, a gente vai usar o mesmo modo de mesclagem, que é o Divide. Beleza, ele já deixou aqui as linhas todas brancas, do mesmo jeito que ele fez com as outras, só que notem, que as linhas guias, elas ficaram bem fraquinhas, né? E eu quero, para essa imagem, eu quero chamar a atenção para essas linhas guias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nas layers de ajuste e vou criar uma layer do tipo Levels. E eu quero que essa layer, ela influencie somente na layer que tem a imagem com as linhas guias. Para isso eu vou criar um Clip Mask, porque se eu não criar o Clip Mask, esse Levels, ele vai afetar todas as layers que estão abaixo no palette de layers. E eu não quero isso, eu quero que ela afete somente essa da imagem para conseguir dar um pouco mais de definição nas linhas guias. Então o Clip Mask ele vai funcionar para eu conseguir fazer isso somente para essa layer. Você pode fazer o Clip Mask clicando nessa opção aqui, que fica dentro da layer de ajuste, ou você pode também vir com o botão direito e criar aqui um Clip Mask. Beleza, criei aqui o Clip Mask. E aí eu vou trazer esse cursor preto aqui do Levels todo para a direita. E vejam só o que vai acontecer, Agora a gente consegue, ter definição dessas linhas guias. Vou trabalhar aqui um pouco com a opacidade dessa layer também. Deixar ela um pouquinho mais fraca. Também quero definição das linhas guias, mas não tanta. Uma coisa assim, acho que fica bacana. Pronto, achei que ficou bacana o Levels aqui com 28, mas vejam aqui que a gente tem um problema, Eu gerei essa imagem de linhas guias realmente para ter somente essa informação das guidelines infinitas. Eu não quero ter a definição das linhas dentro da edificação, até porque a gente já fez isso com essas duas primeiras layers. E é muito mais interessante a gente separar isso, porque aí eu consigo deixar, por exemplo, as linhas guias com bastante intensidade e as linhas dentro da edificação um pouco mais esmaecidas, um pouco mais transparentes para o desenho, que para a composição eu acho que fica mais legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder essa informação dentro dessa layer, vou esconder a informação das linhas dentro da edificação, dentro da layer de linhas guias, porque não faz sentido para mim. Eu já configurei isso e eu já estou feliz
com a forma como as linhas estão nas duas primeiras layers. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar alguma layer de seleção dessas que eu criei do V-Ray, vou usar a ferramenta Varia Mágica e vou clicar aqui fora da edificação. Ó. E aí ele está selecionando toda essa área fora, menos a edificação. Vou voltar aqui para a layer de linhas guias e vou clicar nesse íconezinho, que é a máscara. Na hora que eu clico, veja o que ele fez, ele escondeu todas as linhas que estavam dentro da edificação nessa layer de linhas guias, ele resolveu o nosso problema. Vejam aqui, ó, que na máscara a edificação ela tá preta, ou seja, ela tá escondendo. É assim que a máscara funciona. Tudo que tá branco está sendo mostrado nessa layer e tudo que tá preto está sendo escondido nessa layer. Então, as linhas da edificação brancas que estavam marcando aqui muito a nossa imagem, elas foram escondidas. Então, resolvemos aí esse problema. Agora a gente já tem toda a definição de linhas da nossa imagem. Eu vou clicar aqui o antes e depois para vocês verem como é legal gerar essas imagens do Sketch. Vejam aí a definição, né? Fica bem bacana a gente ter essa informação na imagem aqui quando a gente trabalha na Apoia. Agora o que a gente vai fazer vai ser adicionar as silhuetas de escalas humanas aqui na imagem. Se você já viu algum tutorial nosso, você sabe como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou utilizar o brush do Portfolio.arc. Essa é a maneira mais fácil e rápida de você adicionar escalas humanas aqui nas suas imagens. Inclusive, se você quiser baixar o nosso brush, ele está disponível para download lá no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É gratuito e você vai economizar assim muito tempo na edição das suas imagens quando for fazer esse tipo de coisa. Então eu vou colocar aqui, vou fazer uma nova layer, dar um Shift Ctrl N. Vou apertar F5 para abrir aqui o meu controle de brushes. E esses aqui são as escalas humanas do nosso brush. Escolher aqui uma cor para conseguir trabalhar. Eu queria trabalhar com um vermelho aqui, uma cor meio... para dar bastante contraste com esse verde petróleo. Azul petróleo, verde petróleo. Uma dica que eu dou para vocês, antes de começar a colocar as escalas humanas com o brush de vocês, é dar uma olhada em como essa escala vai ficar com a proporção da imagem. Então, eu dei uma olhada aqui, de acordo com alguma altura conhecida, né? Eu fiz uma proporção mais ou menos com a altura desse pé direito que eu tenho aqui. E vi que mais ou menos aqui ficaria legal usar um brush no tamanho de 16 pixels. Ficaria proporcional com essa imagem que eu criei, que eu tenho aqui. Então, só ficar atento para também não colocar uma escala humana desse tamanho aqui, né? Ou alguma muito, muito pequena, que aqui dentro do ambiente vai ficar assim um negócio estranho. Então, antes de começar a inserção das escalas humanas, é massa você dar uma olhada aí e já ter essa informação, até porque vai agilizar bastante o processo. Então, vou colocar 16 aqui e vou colocar as escalas humanas. Tranquilo. Uma coisa que eu acho legal dizer para vocês, já que eu tô com essa seleção ativa, é que se de repente você renderizou com essa cor e aí na composição você não achou que ficou tão legal, como você tem o Material ID, é muito fácil você trocar aqui no Photoshop. Então você não precisa renderizar e ter a certeza de que você vai usar essa textura ou essa cor aqui na imagem. Já que eu estou com essa seleção ativa, eu vou mostrar como faz. É só você vir aqui no seu render base, com a seleção dessas áreas que estão cortadas com o Material ID, que ele vai selecionar pelo material, essa achura que você configurou lá no Mesh Clipper, e escolhe uma dessas opções. Eu vou escolher aqui Hue e Saturation, que aí eu consigo trocar aqui, ó, posso colocar, sei lá, qualquer cor que eu quiser, mais forte, menos. E aí você consegue trocar facinho
essa informação. Então, esses canais de seleção, eles são úteis para várias coisas. Então, realmente é bem bacana você já fazer a renderização com eles. Agora eu vou adicionar um pouco de preenchimento no layout também, para dar um pouco mais de cor aqui nessa imagem. Para isso eu vou usar outro canal de seleção, que nesse caso eu acho que o melhor é o Object ID. Eu vou selecionar aqui o layout com a ferramenta Varinha Mágica e uma dica para vocês. Vejam aqui, ó, que eu consegui selecionar muito rápido todo esse layout desse ambiente aqui. Só que eu tenho muitos ambientes aqui nessa imagem. E eu poderia vir com o Shift para adicionar uma seleção, ainda utilizando a varinha mágica, e ir selecionando todos esses layouts. Só que eu demoraria um bocado de tempo. Uma maneira fácil de fazer essa seleção é só você desselecionar essa opção Contíguos. Que aí, vejam só o que a varinha mágica vai fazer. Ela vai selecionar todos os pixels, né? Vejam aí, ó, o tanto de layout que ele já selecionou. Essa opção faz com que a varinha mágica selecione todos os pixels parecidos com esse que você selecionou, que existem nessa imagem. Então, eu vou conseguir selecionar aqui de uma maneira muito mais rápida. Vou clicar com o Shift e vou adicionando os pixels da parte do layout aqui dessa imagem, até eu achar que está satisfatório. Beleza, finalizei aqui a seleção com a varinha mágica e usando o Object ID. Eu vou vir aqui e vou fazer uma Solid Color. Vou usar essa mesma cor que eu usei para pessoas, para as escalas humanas. E aí vou escolher um Blending Mode, um modo de mesclagem. Nesse caso aqui eu vou usar o Darker Color e vou diminuir aqui a opacidade, deixar bem clarinha, só para dar um toque na imagem. Beleza. Bem, agora eu vou mexer um pouco na proporção aqui dessa imagem. Como eu estou trabalhando com uma edificação vertical, eu acho que essa imagem ficaria bem mais interessante se o canvas, né, se a proporção dela fosse mais vertical. Para isso eu vou usar a ferramenta Crop, que é essa daqui, e vou mexer aqui na proporção da imagem. Assim eu achei que ficou... Acho que assim ficou bem mais interessante. Vou adicionar só um pouquinho mais de espaço aqui, ver como é que fica. Acho que assim ficou bem mais bacana. Agora, como eu mudei a proporção aqui dessa imagem, a gente vai ter que completar aqui as linhas guias, né? Ficou faltando essa parte de cima. Bem, eu vou vir aqui no grupo de linhas, vou procurar a layer de linhas guias e eu vou rasterizar essa layer. Por que eu vou fazer isso? Porque desse jeito que ela está como objeto inteligente. Ela não me permite fazer alterações desse tipo na layer. Vou vir aqui, botão direito, Rasterize Layer. Vou fazer uma seleção. Vou vir aqui com a ferramenta Move Tool e vou clicar no Alt. Olha só o que vai acontecer. Ela vai fazer uma cópia. Ah, mas não está aparecendo aqui. Não está aparecendo porque a gente fez uma máscara, lembra? Então a gente tem que vir aqui na máscara. Tá vendo que essa parte superior que eu acabei de criar está preta? Ou seja, ela não está aparecendo aqui na minha visualização. Então eu vou selecionar toda essa parte nova que eu criei. Vou vir aqui com a miniatura da máscara selecionada e vou pintar de branco com o brush mesmo. Selecionar aqui um brush normal, sem ser uma escala humana. E olha só, já apareceu aqui essa área que eu criei. Vou voltar aqui novamente na layer da imagem de linhas. Vou fazer uma nova seleção. Vou vir com o Move Tool, com o Alt selecionado para fazer uma cópia. E vou completar a imagem.
Beleza, finalizamos aqui de completar a imagem com as linhas guias. Já tá tudo preenchido aqui, tudo bacana. Agora eu vou fazer a parte aqui do solo cortado, né, que tá faltando. Vou usar aqui um dos canais de seleção. Nesse caso pode ser qualquer um. Vou desligar essa opção, vou deixar marcada a opção contíguos, porque eu quero selecionar realmente só essa parte aqui de baixo. Eu quero passar por cima dessa partezinha da laje aqui. Para isso eu vou selecionar aqui com o laço tool mesmo. Estou com o Shift selecionado para conseguir adicionar essa seleção e pronto. Agora eu vou vir aqui nas layers de ajuste e vou criar uma outra Solid Color. Eu queria que esse solo cortado ele fosse aí mais ou menos dessa cor do background, só que um pouquinho mais escuro. Vou colocar uma coisa assim, vamos ver como é que fica. Vou colocar ele aqui em cima da renderização. Mais, né, abaixo aí das linhas e vou adicionar uma opacidade. Voltar aqui no background, fazer um ajustezinho de cor aqui no background. Acho que fica bem mais legal se ficar um pouco mais escura, ó. Deu bem mais contraste na imagem, né? E como é a mesma matiz, né? A mesma raiz de cor, ainda ficou bem bacana. Então, vou fazer uma coisa assim. Gente, fazer esse tipo de imagem é isso, tá? Erro e acerto. Você vai fazendo, às vezes você imagina que uma coisa vai ficar muito legal, aí você vai fazendo e vê que não é bem assim. Pronto, já temos aqui, já fizemos a edição de quase tudo na imagem. Agora eu vou adicionar uma textura, que é uma Ground Texture, que é essa textura aqui, ó. Eu baixei do Google e vou deixar disponível para download, junto com todos os arquivos do tutorial lá no nosso site. Já avisei no começo do tutorial, mas estou falando novamente para quem esqueceu ou vai ficar, meu Deus, aonde eu arrumo essa textura? Pronto, se você quiser usar, vai estar lá disponível para download. E aí eu vou adicionar ela aqui. Eu geralmente faço isso para dar uma sujada na imagem, acho que fica um estilo bem legal para a imagem. Vou colocar, ela tem que ficar aqui atrás de tudo, vou deixar ela inclusive só na frente do background. Rotacionar ela aqui, posicionar ela na imagem. Vou colocar aqui um blending mode, né, um modo de mesclagem, que o meu palpite é de que vai ser o divide também. Eu queria que essas marquinhas ficassem brancas. Olha só como fica legal esse efeito. E aí vou diminuir um pouquinho a opacidade. É só para dar uma sujeirinha na imagem, não é para ficar tão marcada. Então a opacidade é para ficar bem baixa mesmo. Vou testando aqui, vendo aonde o posicionamento dela fica mais legal na imagem. Beleza. Vejam aí, ó, como essa Ground Texture, ela dá uma sujeirinha na imagem, né? Deixa ela mais interessante. É um efeito super fácil de fazer. É só procurar uma textura desse tipo na internet, usar um modo de mesclagem e dar uma olhada aí como é que fica a opacidade, né? Ajustar a opacidade de acordo com o efeito que você achar que fica mais legal. Para finalizar aqui, eu vou vir aqui em cima, vou criar uma nova layer com Shift Ctrl N e vou fazer uma vinheta. Vou dar um zoom out, bem out. Vou vir com um pincel bem grande, deixar ele bem grande, com hardness 0, dureza 0. E vou colocar
ele na cor preta. Vou dar umas batidinhas aqui. Gente, muito cuidado com esse efeito, né? Ele é um efeito que eu gosto bastante, mas é bem importante cuidar um pouco com assim, a intensidade que você vai deixar isso, porque ele tanto pode deixar a sua imagem muito legal, como pode deixar a sua imagem meio cafona, assim, sabe? Meio brega. Então, tenha um cuidado aí com esse efeito. Pronto. Eu sempre faço e depois vou ajustando aqui a opacidade, que é mais fácil. Bacana ficar uma coisa meio... Mas ó como ele faz uma diferença grande, né? Coisa assim, acho que ficou bacana. Acabou. Pronto, então o processo de pós-produção dessa imagem é isso. Eu achei que ficou um resultado bem legal, né? Eu acho que tem vários passos aí que vocês podem utilizar para fazer vários tipos de imagem. E fazendo um pequeno resumo, o que a gente fez basicamente foi utilizar as imagens que a gente criou no primeiro tutorial. Se você não viu ele ainda, eu vou deixar o link por aqui. A gente juntou todas elas aqui no Photoshop, trabalhamos com alguns modos de mesclagem. A gente adicionou as escalas humanas utilizando um brush no Photoshop. Depois a gente também preencheu o layout com a Solid Color e o modo de mesclagem. Aí a gente alterou a proporção da imagem para deixar ela mais bacana, para ajudar na composição. Por último, a gente usou uma textura para dar uma sujada nessa imagem, que é uma Ground Texture. Também usamos alguns modos de mesclagem. E por último, a gente fez uma vinheta usando um brush na cor preta. Então é isso. Se você gostou desse tutorial, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, sinta-se à vontade para colocar ela aí nos comentários, pra gente trocar uma ideia. E se você gostou, a nossa intenção... É difícil esse negócio de criar compromisso, né? Bom, a nossa intenção é de fazer um vídeo novo toda semana. Então, se você tem sugestão de vídeos, se tem alguma imagem aí que você quer muito fazer e não sabe por onde começar, coloca aí nos comentários que a gente vai organizar para conseguir atender os pedidos. Beleza? Então, é isso e até a próxima.